Fala pessoal, tudo bem? Michael aqui, mais uma vez para um vídeo muito legal, onde eu vou falar para vocês sobre um plantão que eu fiz que me rendeu mais de 10 mil reais. Se você quiser saber como é que foi esse rolê, segue até o final do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Além da Medicina. E eu já vou te pedir desde o início, se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e no final do vídeo deixa um comentário para mim que eu vou responder um por um. Então olha só, eu vou falar hoje sobre um plantão que me rendeu mais de 10 mil reais. E aí você vai se perguntar, Michael, como assim 10 mil reais um plantão? Eu quero saber onde é que é esse plantão, eu quero fazer também, me indica, me dá o contato. Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo para você entender do que eu estou falando. Primeiramente, vamos falar o seguinte, né? Quando a gente fala dos maiores bilionários do mundo, ou das pessoas que enriqueceram, você sabe o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que praticamente todos eles, obviamente estou excluindo aqui quem teve herança, sei lá, é bilionário porque o pai fez alguma coisa, mas assim, todos os caras que ficaram ricos com negócios, tá bom? Ah, mas então você quer dizer que eu preciso fazer um negócio, eu preciso empreender, eu preciso criar uma empresa e tal? Não necessariamente, tá? Não, nada contra você trabalhar para outras pessoas, eu acho que isso aí, cada um tem um perfil, mas eu quero te explicar algumas coisas que são lições importantes que você pode tirar de negócios para a sua própria vida. Então vamos lá, quando você fala que os caras ficaram ricos com negócios, qual é a principal coisa que o negócio tem que faz a outra pessoa enriquecer? É escala. E o que é escala? Eu vou dar um exemplo muito prático pensando na vida do médico. Vamos dizer que você está no seu consultório, você consegue atender 3 pacientes por hora, sendo retornos ali, ou 2 pacientes por hora, eventualmente sendo uma primeira consulta. Mas vamos arredondar, vamos dizer que você atende 3 pacientes por hora. Por melhor que você seja, por mais caro que você cobre sua consulta, por mais resultado que você tenha no seu consultório, você concorda comigo que tem um fator limitante aí? E sabe qual é? Seu tempo. Por quê? Porque você tem horas limitadas no seu dia. E como essa consulta depende da sua presença física, por melhor que você seja, vai chegar um momento que você vai atingir um limite de ganhos. Coisas que os negócios, no geral, ultrapassam. Por quê? Justamente pela questão de escala. O que é escala? Escala é conseguir oferecer um serviço, ou um negócio, ou um produto para muitas pessoas, sem que aquilo demande seu tempo físico, sem que aquilo tenha um limite de horas. Um exemplo, eu posso fazer uma cirurgia e eu posso demorar de repente 4 horas para fazer aquela cirurgia e eventualmente eu vou conseguir fazer 2 cirurgias dessa no dia. Mas eu posso, por exemplo, criar uma equipe de cirurgiões, de repente ter uma clínica e que esses cirurgiões trabalhem para mim e eu tenha mais gente trabalhando, eu ganho uma porcentagem em cima disso e aí isso gera escala para mim. Ou eu posso criar uma técnica cirúrgica que eu vou ensinar, então eu vou dar um curso para, sei lá, 50 cirurgiões, então isso eu aumentei a minha escala. Eu estou dando alguns exemplos assim básicos, esdrúxulos, só para você entender o que é o conceito de escala. Mas bem, vamos lá. Mike, eu não tenho um negócio, eu vou trabalhar como médico e eu ainda não sei muito bem como escalar, o que eu posso fazer. Aí eu aprendi uma coisa, já na época da minha residência, que ele não chega a ser uma escala, mas é algo que faz você ganhar mais na sua hora. E como é que isso veio para mim, como é que veio esse insight? Foi justamente na residência de nefrologia. Quando eu fui fazer um plantão lá, fui cobrir uns nefrologistas lá numa cidade, durante um congresso que eles iriam, meu chefe me liberou, falou, não, vai lá, pode ir lá cobrir lá o serviço, eu já estava no R4, e aí eu fui e aquilo me abriu muito a mente. Por quê? Porque eu vi que eles tinham o consultório dentro ali do próprio espaço onde tinha a hemodiálise, eu digo, no mesmo lugar ali, né, no mesmo andar. E o que eu percebi é o seguinte, enquanto a hemodiálise estava acontecendo, enquanto a clínica estava rodando, eles também faziam os horários de consultório naquele mesmo momento. Então eu parei para pensar, eu falei, poxa, olha, existe esse serviço de hemodiálise que eles são donos, eles estão ganhando com isso, mas ao mesmo tempo que ele está ganhando aqui, ele está fazendo consulta, ele está no consultório, ele está ganhando ali, atendendo pacientes. E eventualmente aquilo me deu um clique, eu falei, poxa, então existe uma forma de você ganhar
mais pela sua hora. E aí foi quando eu terminei nefrologia, comecei a trabalhar nas UTIs e comecei a trabalhar como nefrologista, principalmente de agudos, que eu parei para pensar nisso. E o que acontece? Eu trabalhava como nefro de agudos, e trabalho até hoje, e muitas vezes eu chegava lá na UTI para ver os pacientes que eu precisava examinar, precisava evoluir, precisava às vezes prescrever, passar um catéter de diálise, prescrever a diálise e tudo mais. E tinha vezes que praticamente metade da UTI eram pacientes que tinham algum problema renal e que eu já estava vendo. Eu parei para pensar e falei assim, poxa, eu já estou passando a manhã inteira aqui, já estou vendo todos esses pacientes, já estou fazendo tudo isso. Por que eu não estou ganhando o horário de plantão da UTI? Porque é só eu ver mais alguns pacientes e pronto, e eu vou estar ganhando as duas coisas. Foi aí que eu falei, cara, eu vou começar então a fazer plantão nesses lugares que eu já estou indo para ver os pacientes. Então eu comecei a fazer plantão de UTI naquele hospital e eu, ao mesmo tempo que eu fazia meu plantão de UTI, eu já tinha que ver aqueles pacientes, eu já estava vendo aqueles pacientes como nefrologista, eu já estava fazendo as condutas da nefro, então aquilo fazia com que meu ganho fosse maior, porque eu ganhava a hora de plantão, além disso os procedimentos nefrológicos que eu estava fazendo e tudo mais. Então isso já foi um estalo. Aí depois eu pensei além disso, porque o que aconteceu? Eu virei professor e aí eu fazia, os residentes, os alunos, os internos faziam estágio comigo e tinha um estágio de UTI. E aí, quando esses alunos passavam comigo na UTI, era justamente nesse hospital que eu trabalhava. E já teve épocas que eu ia lá simplesmente passar visita com os alunos, ensinar, mostrar, e era tudo prático, era internato ou era residente e tal, que a gente fazia tudo ali na prática. E aí, de novo, se eu estivesse só ensinando eles, se eu estivesse só passando visita com eles, era só isso que eu ia ganhar. Mas se eu já estivesse de plantão e se eu já estivesse vendo meus pacientes da nefrologia, eram 3 fontes de renda na mesma hora. Então eu consegui aumentar o valor da minha hora daquela forma. E outros exemplos que eu vou usar para vocês. Uma época eu fui conteudista do Whitebook, belíssimo aplicativo, sou fã até hoje. Se você olhar lá nos conteúdos de nefrologia, você vai ver meu nome lá em vários deles, que eu fiz o conteúdo, ou alguns deles eu revisei. E o que eu fazia então? Eu fazia às vezes um plantão de UTI, que era aquele plantão tranquilo, às vezes aquele plantão da tarde, ou eventualmente fazia um plantão noturno. Hoje eu não estou mais fazendo plantão noturno, mas na época que eu fazia, então às vezes cheguei em plantão tranquilo, estava sossegado ali, eu estava de boa ali no quarto. O que eu fazia? Eu criava meus conteúdos, então eu estava ali escrevendo, lendo artigos, revisando e tal, e aquilo também me gerava uma renda mensal legal, ou seja, eu estava colocando mais um dinheirinho na minha hora. Já teve plantão de UTI, que eu estava bem tranquilão de madrugada, e que eu escrevi um livro em plantões de UTI, e esse livro até hoje está publicado, me gerando uma rendinha passiva ali todo mês, porque ele é vendido e uma parte vem em royalties para mim. Então perceba que você consegue aumentar o valor da sua hora. E obviamente, eu preciso falar isso porque tem muita gente que interpreta isso errado. Eu não estou falando para você que você vai fazer isso aqui, ó. Doutor, acabou de chegar um paciente com uma síndrome coronariana aguda, você pode ir lá ver? Você pede para esperar uma meia horinha, que eu estou terminando um artesanato aqui que eu estou fazendo, que eu quero vender na praia, tá bom? Meia horinha, tranquilo. Entendeu? Eu estou falando daquele horário que você está sem fazer nada, aquele horário que está tranquilo, que não tem paciente, que está tudo sossegado. Você não vai, obviamente, deixar de fazer medicina para fazer outras coisas, entendeu? Então, só para vocês entenderem. Mas vamos lá, Michael. E aquele plantão que você falou de 10 mil reais, me conta aí como é que foi esse rolê. Então, foi basicamente um plantão que eu fiz recentemente e foi um insight que eu tive de entender que aquele plantão rendeu 10 mil reais. Obviamente, galera, não é que o plantão, eu fui lá para o hospital e eu fiquei 6 horas lá, justamente foi um plantão de 6 horas, tá? Da 1 da tarde às 7 da noite. Não é que eu fiquei lá 6 horas sentado com a bunda lá no plantão, atendendo um paciente e tal, e me deram 10 mil reais. Se você tem esse pensamento, se você acha que isso é possível, você já de cara precisa mudar isso e entender que você ganha dinheiro por resolver problemas ou por gerar muito valor. Você não é simplesmente, nossa, eu sou médico, sento aqui, mereço ganhar 10 conto. Não, não é isso, tá? Então você tem que entender muito bem. Mas basicamente o que aconteceu? Um plantãozinho de 6 horas e arredondando aqui, deixando líquidos aí, né, tirando impostos, tudo, me rendeu 600 reais esse plantão. Só que eu tenho, junto com mais 2 sócios, uma empresa que ela vende produtos e soluções para médicos e estudantes de medicina. E naquele dia, um dos produtos, que é o produto que é o que eu chefio, o produto que eu coordeno,
ele vendeu, naquela tarde, na verdade, no dia ele vendeu até mais, mas naquela tarde esse produto vendeu R$ 7.224. Assim, sem eu precisar fazer nada naquele momento, era algo que está rodando lá na minha empresa, as coisas estão indo, e esse produto ele me rendeu essa grana, tá? Então 7.224, enquanto eu estava lá no plantão. Fora isso, eu fui olhar meus investimentos naquele dia, e eu tive um rendimento aquele dia nos meus investimentos de R$ 2.235, o que totalizou R$ 10.059. Então, R$ 10.059 foi o valor que eu fiz naquele momento, das 13 horas ali às 19, com empresa, renda passiva de investimentos e a renda ativa do plantão. Note que o que menos me deu dinheiro aquele dia foi o plantão, para vocês entenderem o poder de escala, o poder de renda passiva e tudo mais. Qual que é a lição desse vídeo? Para vocês entenderem, Mike, você está dizendo para mim que eu preciso criar uma empresa, você está dizendo para mim que o plantão ganha pouco. Não é nada disso, mas é para vocês abrirem a mente para as possibilidades que vocês têm, para vocês não ficarem com aquele pensamento fechado e ficar o tempo todo assim, só, cara, fazendo aquilo ali, aquilo que te mandaram, cumprindo exatamente aquilo e pronto, senão você vai ficar limitado sua vida toda nos seus ganhos. Eu só consegui ter ganhos maiores, eu só consegui ter algo a mais porque eu sempre estava pensando lá na frente, eu sempre estava pensando no algo a mais, eu sempre estava fazendo algo para que minha hora valesse mais, para que eu conseguisse rendimentos maiores e para que eu conseguisse me destacar de alguma maneira. E é isso que hoje eu estou aqui provocando vocês a fazer. Então, para de pensar simplesmente como CLT, que eu brinco, né? Que é assim, não, eu me formei médico, eu mereço ganhar tanto e o que eu tenho que fazer é isso e pronto. Não, pensa sempre além. Proatividade, criatividade são realmente qualidades que vocês precisam ter e que vão fazer vocês irem muito mais longe na carreira de vocês, beleza? Esse então foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu, clica aqui no joinha, clica no like, não esquece de se inscrever no canal e deixa um comentário pra mim o que você achou desse vídeo, se você achou legal essas ideias, se você tem alguma outra ideia para você fazer sua hora valer mais, que eu quero ouvir de vocês também. Valeu? Tamo junto e é só o começo.